E para isso você precisa esclarecer, né, para os alunos os aspectos associados às práticas corporais. E que a política pública para a promoção de prática corporal, ela diminui iniquidade, né? Então, por exemplo, pessoas de baixa condição socioeconômica muitas vezes teriam acesso a práticas corporais se políticas públicas para essa prática fossem mais presentes. O conteúdo é desejável que haja equilíbrio, né, dentre todos esses conteúdos que a gente debateu. No entanto, a tendência é acontecer isso, né? A prática esportiva pesar um pouco mais na carga horária das disciplinas, e isso são vários aspectos que talvez determinam isso. A formação docente, então muitas vezes a carga horária que o aluno na graduação tem para a prática de esportes, ela é maior do que para as outras práticas corporais. O aluno chega na escola, ele tem lei, ele tem uma escolas públicas, uma quadra poliesportiva que vai estar arriscada para 4 esportes, né? Quando está, mas geralmente, ou seja, ela tem um ambiente adequado para a prática do futsal, por exemplo. Mas não é obrigatório você ter uma sala de dança numa escola, ou uma sala para lutas, ou uma sala para ginástica. Ou seja, isso acaba fazendo com que a prática esportiva muitas vezes seja mais presente. Além do que a infinidade de esportes disponíveis para a prática, ela acaba também sendo determinante, né? Citei lá 47 apenas esportes olímpicos. Outro ponto que talvez surge discussão para a educação física é a avaliação, muito presente em todas as disciplinas e obrigatória no ambiente escolar. No entanto, na educação física, como que a gente faz isso, né? E por que a gente precisa avaliar dentro da disciplina de educação física? Alguns conceitos são gerais, né, de todas as disciplinas, ou seja, como eu citei anteriormente, é o ponto de partida. O ensino médio, o aluno ele vem do ensino fundamental de outra escola, onde eu ministro aulas, é da região inteira. Então, às vezes, eu tenho na mesma sala alunos de 5 cidades. Ou seja, escolas diferentes, professores diferentes, com formações diferentes. E aí você precisa fazer a avaliação diagnóstica para ver o que você vai tratar naquela disciplina. Ele é um instrumento para auxiliar o aluno, monitoramento de evolução e atual desempenho, expectativa para aprendizagem, e que não deve restringir a linguagem corporal. O que significaria fazer isso? Avaliar o aluno, por exemplo, simplesmente por conta da sua competência em executar alguma atividade, tá? Ele deve ser constante e vai direcionar as atividades docentes ao longo de todo o ano letivo, ou do ciclo, tá? Do seu ensino médio. Vai comparar o objetivo com os resultados e constatar progressos, dificuldades e possibilitar a reorientação do trabalho, né? Bom, na prática, é obrigatório que você, por meio das suas avaliações, emita uma nota ou um conceito, né? 0 a 10, ou em alguns locais é o conceito que vai decidir se o aluno é aprovado ou não na disciplina ou no núcleo de disciplinas, tá? E é importante lembrar, do slide anterior, que o desempenho do aluno ele é um processo complexo de ensino-aprendizagem, né? Então, e além dos aspectos intra-classe, intraescolar, existem as características externas, o que quer dizer que aquele desempenho do aluno talvez ele não necessariamente esteja ligado a apenas os processos que estão naquela disciplina, na pedagógica docente e na atuação do aluno, tá? Para que vocês tenham uma ideia, quais as possibilidades de avaliação dessa disciplina? E aí a gente tem uma ampla gama, né? Você pode avaliar do ponto de vista teórico, conceitual, ou do ponto de vista prático. Então, do ponto de vista teórico, você tem avaliação escrita, produção de seminários, pesquisas, jogos de perguntas, debates, relatórios, gravação de vídeo com o aluno explicando. Atualmente é muito utilizado isso. Projeto interdisciplinar com outras disciplinas. Ou também do ponto de vista prático, com relação à observação, com relação às aulas práticas, à participação, do envolvimento do aluno, resolução de problemas, trabalhos práticos que eles mesmos irão desenvolver sob a observação docente, e a competência motora. E aí a comparação ela tem que ser individual. E não fazer um ranking da sala, quem é melhor e quem é pior, mas sim a evolução do aluno quando ele chegou e quando ele não tinha contato com aquela prática corporal, e no final do seu ciclo, ou do seu projeto de ensino, da disciplina, do conteúdo, qual foi a evolução dele. Acho que a partir disso que tem que ser a evolução, além
da autoavaliação. Nessa faixa etária, os alunos já têm uma maturidade para realizar uma autoavaliação de como ele desempenhou a disciplina. A professora Suraya Darido, que citei na apresentação, ela propõe uma matriz de desempenho para você realizar a avaliação. E aí ela cita aí 12 características que envolvem aspectos procedimentais, atitudinais e conceituais. Então, por exemplo, empenho, interesse, criatividade e perseverança, organização, cooperação, solidariedade, coletividade, interpretação, identificação, análise e contextualização. Como que isso seria feito? Essas características seriam transmitidas para uma planilha e cada aluno receberia uma nota para cada variável dessa ao longo do ciclo, ou do bimestre, ou não há uma frequência adequada. Tá? E aí, a partir disso, no final do bimestre, quando você tem que emitir uma nota, torna mais fácil você compreender o todo com essas anotações, do que você apenas chegar lá no final do bimestre e tentar lembrar do que o aluno fez, quem fez e quem não fez. Tá? Essa é uma proposta que consegue contemplar esses 3 aspectos. Com relação à escolha do instrumento, algumas considerações devem ser realizadas. Por exemplo, o aluno ele precisa saber a forma de avaliação. Então, se ele está na disciplina, ele tem que saber como ele está sendo avaliado, de que forma. Precisa haver coerência. Então, por exemplo, imagine que você deu aulas práticas ao longo de todo o bimestre, apenas conteúdos práticos, e aí você utiliza uma avaliação teórica, né, que busca avaliar tudo aquilo que o aluno fez de forma prática, mas apenas de forma teórica. Será que é a forma mais justa? E vice-versa. Você deu aula teórica e propõe uma avaliação de forma prática. Então, é possível? Depende do conteúdo, depende da turma, mas deve haver coerência. Talvez a especificidade seja a avaliação da forma que os alunos estão acostumados a empenhar o conteúdo. A utilização de mais de um instrumento é importante. Não há um instrumento que consegue avaliar todas as características estudadas. E todo instrumento também apresenta limitação. Você não tem um instrumento aí, mesmo que você utilizar 10 instrumentos, talvez ainda assim não seja capaz de captar todas as características que você julgue necessário. A avaliação precisa ser frequente, mas não há um tempo, né, de quanto em quanto tempo você precisa fazer a avaliação. A avaliação docente, ela precisa ser contínua, tá? O que não quer dizer que você precisa aplicar uma prova a cada semana, tá? E analisar a função da avaliação de acordo com a etapa. Então, você tem a avaliação diagnóstica, que a gente conversou, a avaliação formativa, realizada ao longo do processo, e a formativa, como você vai analisar todo o processo, né? Ou pelo menos tentar identificar alunos que conseguiram atingir ou não atingir os objetivos e os motivos. Tá? Importante é devolutivo aos alunos. A avaliação não deve ser feita apenas para atribuição de nota. Todo mundo tem que entender o motivo da avaliação, o motivo porque a nota dele foi daquele jeito, ou o que poderia ter sido melhorado ao longo do processo. Isso é muito importante. A partir de agora, eu vou falar um pouco sobre os desafios da disciplina de educação física. Né? Aparentemente, todo mundo fala, olha, a disciplina de educação física é uma delícia, todos os alunos vão para a quadra felizes e alegres, e assim a vida do professor de educação física é mais fácil. Essa foto aqui talvez ilustra bem um desafio. Bom, eu julgo importante falar sobre a participação nas aulas de educação física. Eu sinto cotidianamente esse problema. Tá? Citei 3 estudos aqui, professor Cazuza, lá da Federal da Paraíba, identificou nessa amostra de quase 3.000 adolescentes que 33,1% não participam da aula, ou seja, eles relatam não participar. Santos, em 2019, estudo recente, com quase 1.500 alunos, encontrou que 43,6% dos alunos declaram não participar das aulas. Esse que foi minha dissertação de mestrado, na cidade de Londrina, no Paraná, 830 alunos, aproximadamente, 27% declararam não participar. E esses estudos foram realizados com o autorrelato do aluno, porque, teoricamente, é obrigatório o aluno estar dentro da aula. Né? Mas o que muitas vezes acontece é o que você está vendo na imagem. O aluno, ele, por um motivo ou outro, decide não estar na aula, e isso é fato. Né?
Alguns aspectos estão associados a isso. Geralmente acontecem mais em meninas, em jovens mais velhos, ou seja, conforme aumenta a idade, diminui a participação. O IMC está associado, no estudo de Santos, isso foi dito, ou seja, pessoas com maior IMC, que é o índice de massa corporal, um indicador de estado nutricional, sobrepeso e obesidade, parece que a diminuição participa, e aí a imagem corporal, né, a corporeidade, parece estar muito implícita nesse problema. E aqui nesse estudo, ele não foi realizado no Brasil, mas algumas das características, sim, podem ser generalizadas para a nossa prática, com toda certeza. Tá? Então, esse estudo foi conduzido apenas com meninas, né? Uma vez que está associada à prática, a maior parte do sexo masculino, os autores buscaram investigar, então, o que acontecia com as meninas. Então, percebe-se que, de fato, os meninos com maiores índices de massa corporal, na verdade, aqui não é participação, é enjoyment, é diversão, né? Divertimento durante as aulas, que é um aspecto associado à participação na educação física, a aula ser divertida. Né? Então, quais os aspectos associados? Índice de massa corporal, meninas que fazem atividade física no tempo livre participam mais de aula, meninas que percebem os benefícios da atividade física são mais participativas, as que apresentam autoeficácia para atividade física no tempo livre são mais participativas. A autoeficácia é você ter uma percepção do quão bem você realiza uma atividade, no caso, atividade física. Então, meninas que percebem que são melhores, participam mais. E o clima escolar com relação a professores. Nesse caso, os autores identificaram assim professores que acreditam que meninas devem ter o mesmo suporte dos meninos nas aulas, ou o mesmo encorajamento, e tem a mesma possibilidade de participação. Essas meninas são mais ativas durante as aulas, percebem mais diversão nas aulas, comparado aos professores que acham que menino deve ser prioritário porque o desempenho é maior e por aí vai. Tá? Esse estudo aí o autor buscou investigar a experiência do flow em psicologia, é aquela atividade, é um processo ao qual você está realizando uma atividade e você está imerso na atividade, ou seja, você não pensa em nada além daquilo. Tá? Então, se você está jogando 100% da sua atenção, concentração, motivação, está naquela atividade. Tá? Também é outro aspecto relacionado à participação. Então, os autores identificaram que a competência, né, para fazer as habilidades ou as atividades de aula, e o companheirismo estavam associados a o maior score, né, do flow nas aulas de educação física. Dois aspectos importantes, então, aqui que a gente consegue identificar: a importância de melhorar a competência do aluno durante as aulas, vou falar um pouquinho isso já, e a importância do clima da aula com relação ao companheirismo, né, que pode promover a participação do aluno. Esse estudo foi realizado no Brasil, é recente também, e aí os autores identificaram o índice de satisfação nas aulas de educação física, então, que também está associado à participação. Então, quais aspectos determinam maior satisfação? Bom, sempre que o score aqui, o odds ratio, né, razão de chance, for menor que 1, é porque você tem menor satisfação. Então, sexo feminino tem aqui menor satisfação com relação às aulas. Alunos com habilidade baixa e habilidade média têm menor satisfação comparado aos de habilidade alta, ou seja, importância de estímulo à competência motora dos alunos. Aluno que pratica esporte fora da escola, aluno que relata poder escolher as atividades nas aulas, e o bom clima em sala de aula são aspectos que aumentam a satisfação nas aulas. E é bom aqui deixar claro que a escolha das atividades não seriam aulas livres, né? Seria o que é denominado planejamento participativo. E aí, alguns aspectos importantes para o docente no que diz respeito à motivação dos alunos. Participação muito associada à motivação que o aluno tem para a sua aula. Tá? Então, o autor descreve que essas ações do docente são fundamentais para que a participação dos alunos seja aumentada, a motivação, consequentemente, a participação. Então, você dar feedback positivo, isso ajuda também no aumento da percepção de competência do aluno, tá?
desenvolvendo a sensação de capacidade e autoconfiança, metas orientadas para o processo, ou seja, você ter limites individuais, né? Então, os alunos têm competências diferentes dentro de uma aula. Todas as turmas são totalmente heterogêneas, tá? E evitando a competição entre alunos, né? Então, os alunos ele têm que ter uma consciência, óbvio, a competição está implícita em alguns jogos de esportes, mas que essa competição não seja por... não transforme isso em barreiras, né, para o suporte entre si dentro de uma sala de aula. Dificuldade moderada, porque uma dificuldade muito baixa resulta em desmotivação. Em dificuldades também que não podem ser, em objetivos que não podem ser atingidos, também resulta em diminuição da motivação durante o aluno na prática, consequentemente a baixa participação. Novamente, que é a estruturação participada, ou seja, a construção do conhecimento, do planejamento do professor, ela pode ser realizada junto com os alunos. Então, não necessariamente o professor deve chegar lá com o plano pronto e aplicar nos alunos sem conversa, sem diálogo, tá? Objetivos devem ser didáticos, devem ser aproximados da realidade dos alunos. Você deve promover a interação dos alunos, isso eu mostrei no estudo anterior, né, que a relação social dos alunos, o ambiente da aula é determinante para a participação do aluno. Então, melhorar o círculo das relações sociais. E fazendo isso, você diminui, por exemplo, sentimento de vergonha, timidez, receio, medo. Tá? E evitar o uso de recompensa, né? Então, de gratificação, prêmio, fazendo com que essa seja a motivação extrínseca. Né? Ó, se participar, vai ter nota, senão não terá nota. Né? Alguns professores usam essa abordagem, o aluno talvez até participa, mas não de forma autônoma, né? Apenas como um cumprimento de obrigação. E aí, existem outros desafios de longa data para a disciplina de educação física, educação como um todo, né? Carga horária da disciplina, a disciplina de educação física, ela geralmente tem uma ou duas aulas na semana. Eu, onde eu trabalho, por exemplo, existem muitos campos que a educação física no ensino médio ela aparece com uma aula na semana, e existem locais em que a educação física ela desapareceu do currículo no último ano do ensino médio. Por quê? Por conta da carga horária das outras disciplinas, e aí você retira, geralmente, disciplina de quem? É artes, é educação física, depois vai para ciências humanas, e apenas aí matemática e português vai ficando para depois, né? Então, aqui também a valorização da disciplina está interligada à questão da carga horária. Carreira e remuneração do docente, nem preciso citar, né? Quantidade de aulas, então, em muitos locais, professores estão com mais de 30 aulas, ou seja, é muito difícil você realizar um planejamento adequado, avaliações constantes com mais de 30 aulas por semana, tá? Características locais podem dificultar o trabalho docente, tanto com relação ao convívio social da comunidade, ao próprio postura dos alunos, ou até mesmo o ambiente escolar relacionado à educação física, ou seja, você tem um supervisor, um diretor em que não apoia a prática de educação física, isso pode ocasionar problemas. Material insuficiente, o professor de educação física, comumente, ele se torna especialista em adaptação. Ou seja, toda modalidade ou toda prática corporal que ele dá na escola, você pode ter certeza que alguma coisa ele está adaptando, né? Então, isso também dificulta muito. Também é um desafio você conseguir, para todas aquelas práticas corporais, conseguir desempenhar, atingir os objetivos propostos, fazendo com que adaptações em material. Infraestrutura escolar, como citei anteriormente, né? A quadra está lá, mas só a quadra, né? Muitas vezes nem coberta, nem riscada. E todos esses aspectos também vinculados à saúde. O docente hoje é uma das profissões com maior prevalência de agravos, tá? Recentemente nós conduzimos um estudo, uma revisão sistemática e meta-análise, que a aluna buscou identificar profissões com maior risco para transtorno mental comum. O estudo está em avaliação na revista Ciência e Saúde Coletiva, mas eu vou adiantar os resultados. O professor, de todas as profissões que a gente identificou, 26 profissões, o professor ficou em quarto lugar com maior prevalência de transtornos mentais comuns. Ficou atrás apenas de prostitutas, bancários e educadores sociais, tá? Então, do rol de profissões que a gente identificou, 26 com estudos publicados, o professor é o quarto, prevalência de transtorno mental comum acima de 40%.
professores em geral, tá? Por fim, último tópico da minha apresentação, gostaria de mostrar para vocês sobre as marcas da educação física. É um tema que ainda no Brasil tem sido pouco estudado, pelo que eu tenho notado. Mas isso é muito importante, que vai fazer vocês refletirem sobre a prática docente, a postura docente, tanto com relação a conteúdos, como com relação ao comportamento do professor com os alunos, tá? Vamos lá. Então, por que é importante você estudar, né, as memórias dos alunos sobre a disciplina de educação física? Ela é importante porque você vai compreender o impacto dessa disciplina na vida dos alunos. Então, o que foi feito lá atrás, ou o que é feito hoje, né, para quem está dentro da escola, futuramente. Então, vocês vão notar que os conteúdos, a postura docente, a interação entre alunos, elas deixam marcas para sempre na vida dos alunos. Poucos estudos no Brasil, fica aí para os alunos que vão fazer TCC futuramente, é um bom tema para se estudar. Esse primeiro estudo foi realizado, ele foi publicado no American College of Sports Medicine com 1.000 pessoas de 18 a 45 anos. Os dois estudos que eu vou citar aqui são estrangeiros, mas alguns aspectos podem ser generalizados para cá, sem dúvida alguma, tá? E aí, eles foram perguntados sobre as memórias das aulas de educação física, quando eles realizavam educação física, tá? E aí, foi uma pesquisa qualitativa e as respostas foram classificadas em subtemas, tá? Em temas, na verdade. Então, o primeiro tema foi o tema vergonha. Então, elas foram classificadas também como piores e melhores memórias. Então, com relação às piores memórias. Então, primeiro, todas essas frases foram relatos dos alunos. Então, vamos lá. Então, a pessoa sentia vergonha por falta de competência atlética, vergonha pelo baixo rendimento, vergonha causado pelo professor, exposição que o professor fazia com o aluno, tinha vergonha porque era o último a ser escolhido para os times, esse é um aspecto que facilmente é resolvido, e vergonha por uma lesão, que é muito comum também, viu, gente? Mesmo sem querer, algumas vezes a criança ou adolescente se machuca e isso afasta ele da modalidade. Uma bolada no rosto, por exemplo, tá? Outras piores memórias. Falta de prazer ou de diversão. Não gostava de testes de aptidão física. Em outros países, os testes de aptidão física eles são mais presentes do que aqui no Brasil durante as aulas, tá? Não gostava das atividades escolhidas pelo docente e não gostava de esportes. Então, você não gostar do tema, né? Por isso que eu te falei lá num dos primeiros slides, né? O ensino médio é talvez seja a última possibilidade do aluno se encontrar frente a alguma prática corporal, tá? Porque dependendo da experiência, ele de fato vai se afastar. E piores memórias ainda do tema bullying, né? Então, você ter experiência de bullying durante as aulas e bullying do professor relacionado à competência física. Ou seja, apelido, piada com relação ao desempenho do aluno. Então, tudo isso deixa marcas nos alunos. Continuando com as piores memórias. Ansiedade. Então, por exemplo, avaliação corporal frente à classe. Então, aquelas medidas de peso que muitas vezes parecem inofensivas, mas para quem tem distorção de imagem corporal ou insatisfação com a imagem corporal, isso é extremamente danoso, tá? Muitas vezes eu já tive situações em que sugeria a avaliação, né, como tema durante a disciplina, e a aluna me chamou e chorou mesmo. E assim, aí era o livre-arbítrio, a avaliação não estava sendo feita frente aos alunos, era uma avaliação particular. Eu falei, você vai se pesar se você quiser. Né? Na hora não pesou, ao longo do tempo, aí um dia a aluna falou, estou preparada. A gente foi conversando, se pesou, obviamente que não frente à sala, mas isso foi sendo trabalhado. Mas a exposição frente ao aluno é muito danosa. Tá? Vergonha ao se vestir na frente dos outros, então em algumas escolas tem vestiários onde você consegue se trocar antes das aulas e isso também pode causar sofrimento. Tema punição, ou seja, professor que pune a turma utilizando esforço físico, então se a aluna algum problema com relação à turma, vai pagar fazendo flexão, correndo em volta da quadra, e punição por baixo rendimento, né? E aqui o rendimento, não a avaliação que a gente estava conversando até aqui, mas sim por exemplo, um gesto motor que foi feito de forma inadequada e aí
desconto de nota. Tá? Não estou dizendo que não é desejável que o aluno faça movimentos corretos, né? Mas o cuidado com a punição, ao invés de construir, talvez você acaba danificando, né? Mais ainda. E agora as melhores memórias, vamos lá. A diversão, então muitos alunos gostavam da atividade de esporte, você passar tempo com os amigos, coloquei ali sala, porque, olha, ele passa o tempo todo com os amigos, né? Mas a disciplina de educação física tem essa característica diferente, né? Ele se sente com os amigos na aula ali, por estar na quadra, por estar no espaço aberto, uma atividade do que dentro da sala de aula, né? Gostar de competir, então veja que a competição ela pode ter dois lados, né? Crianças que têm ou adolescentes que têm alta competência motora, geralmente elas são competitivas, né? Isso vai se tornar uma boa memória, um sucesso esportivo, né? Eu gostava de atividades cooperativas, gostava de fazer testes. Isso aqui está tanto nas boas memórias quanto nas piores. Atividades a céu aberto e oportunidade de se movimentar, né? Os alunos ficam clausurados, onde eu atuo, são ensino médio integrado, ensino técnico integrado ao ensino médio, ou seja, 2 períodos por dia os alunos dentro de sala de aula. Competência física, ou seja, o aluno ter orgulho na realização em aula, por exemplo, completar determinada prova ou tarefa. E o reconhecimento do docente, o autor cita o Muro da Fama. Muitas escolas têm o Muro da Fama, os alunos que ganham torneios ficam ali relembrados eternamente. Tá? E receber elogio dos colegas. Também você receber elogio é uma memória boa. E aí, curiosamente, né, um grupo de alunos citou que como melhores memórias que eles tinham da educação física foi a felicidade por ele não precisar fazer, por meio de um atestado médico, ou ele ficou muito feliz quando aquilo deixou de ser obrigatório, porque em outros países você tem créditos a cumprir o crédito, né? Você você não tem mais obrigatoriedade. E aí isso ficou uma memória boa, né? Por fim, estou terminando já. Agora, esse outro estudo aqui, publicado na Revista Internacional de Ciência do Esporte, ela é relacionada apenas à recordação dos alunos relacionadas aos docentes. E eu coloquei aqui justamente para a gente refletir a prática docente, a postura docente, o comportamento do docente, tá bom? É o estudo agora de 2020. Então, e esses alunos aqui, como amostra, são alunos com baixa competência motriz ou baixa competência motora, tá? Vamos lá. Então, as memórias relacionadas aos professores agora são as seguintes. Falta de ajuda e apoio recebido dos seus professores para superar suas dificuldades, ou seja, aquela indiferença no processo. Então, o aluno ele não consegue desempenhar e o professor, olha, também não consegue, de alguma forma, ou não quer auxiliar aquele aluno com dificuldade. Tá? O professor estava ciente do problema, não sabiam como lidar ou não queriam complicar suas vidas. Tá? Então, por exemplo, é comum a aprovação geral sem algum critério. Então, todo mundo vai passar, todo mundo vai ter a nota alta, e pronto. Aí o professor não se complica num conselho de classe, ou numa avaliação, ou com o pai, e aí ele acaba atrapalhando o processo de ensino-aprendizagem com relação a isso. Né? Ele não tem aí um discernimento com relação a cada aluno, a cada processo de atendimento aos objetivos da disciplina. Os professores confundiam suas dificuldades de movimento, tá? E incompetência para aprender habilidades motoras com falta de interesse. Ou seja, aquele aluno que não conseguia desempenhar movimentos corretos ou aquele movimento desejável que o professor gostaria, ele acabava vendo isso como falta de interesse e motivação, e não como uma dificuldade para realizar aquela atividade. Aspecto de controle dos seus professores, que é o feedback exagerado. Aí já é totalmente contrário, ou seja, tudo que o aluno faz de forma errada, aí o aluno ele é exposto, né? Melhora isso, melhora aquilo. Então, o excesso de feedback acaba expondo o aluno também, tá? A forma como seus professores formaram os grupos ou times de jogo, que seria a organização pelo aluno, ou seja, o aluno pegava lá, você tira o time. E aí, o que acontece? A briga pelos melhores, e sobra alguns lá que um empurra pro outro. Não, pega pra você. Esse aqui não joga no meu time, né? E se de preferência completar o time, senta ali e depois você joga, né? Então, comportamento e reações ruins dos professores, que não ensinavam a superar suas dificuldades. Ignora os alunos na sala de aula, humilhação, indiferença,
e não queria ou não sabia como ajudá-los, citamos anteriormente, né? Então, o aluno que tem um menor desempenho ali, ele acaba sendo ignorado, né? Não sabe, não sabe. Tá? Vamos focar aqui em quem está fazendo direitinho. E algumas considerações, então, com relação às memórias dos alunos, que é o seguinte, a aula de educação física, apesar de muitas vezes parecer inofensiva, alguma fala do docente ou alguma postura, ela deixa a marca para a vida toda do aluno. Tá? Está associado você ter pior competência durante as aulas, né, competência motora, a piores memórias, né, porque esses alunos geralmente foram expostos, eles não conseguiram atingir talvez os objetivos que eles propunham. E o professor, julgo que ele tem um papel fundamental nesse processo, porque ele consegue mediar esse tipo de situação. Novamente, citei várias vezes isso, o clima da aula, do ponto de vista de interação com os alunos, explicitar o objetivo, isso é muito importante para que isso seja combatido, né? E lembre que eu disse lá no começo que um dos objetivos da educação física é que o aluno seja autônomo e escolha uma prática corporal para ele adotar por toda a sua vida, né? As experiências positivas, elas então resultam em uma prática corporal futura mais consistente e não apenas um rol de lembranças ruins dessas aulas na escola. Tá bom? Bom, apenas esses tópicos eram o que eu tinha para a apresentação de hoje. Acho que agora a gente pode conversar um pouco sobre dúvidas que podem acontecer, ou as críticas, né, como o Wagner citou. Esse é meu contato, tá? Meu e-mail, meu link no ResearchGate, alguns trabalhos que eu publico lá estão disponíveis. E obrigado a atenção de vocês até aqui. Legal, Diogo. Bom, agradecer aí a sua fala. A gente que fica atrás do evento, organizando aí, a gente está fazendo um monte de coisa, mas eu confesso a você que eu parei para começar a ouvir a fala, principalmente naquela parte da memória que eu achei fantástico isso daí, tá? Pô, eu achei isso daí algo assim notável, gostei muito mesmo. Diogo, mas quem está falando é o Wagner, então às vezes eu me empolgo. Eu acho que pelo fator da pandemia e do distanciamento social, eu estou falando mais do que o comum agora, cara, você entendeu? Eu acho que eu estou sentindo falta de conversar com o pessoal, então eu fico falando pra caramba. Mas muito obrigado pela sua fala, quero agradecer bastante mais uma vez. Tenho certeza que foi extremamente enriquecedora para a formação aqui, para a minha formação, que eu estou há muito tempo no mercado, mas eu achei bárbaro, gostei demais, né? E eu tenho certeza que os alunos que aqui estão, ou até para os profissionais e professores que aqui também estão. Eu vou passar a fala para o Fabrício. Fabrício, acho que tem algumas perguntas aí, algumas colocações, né, Fabrício? E aí o Fabrício vai comandar isso daí, depois eu volto aí. Beleza, Wagner. Obrigado. Beleza, vamos lá então. Diogo, parabéns aí, muito bom, foi muito interessante ouvir você falar. Muitas das vezes, muitas situações que você narrou, ou eu visualizei enquanto eu era aluno, né? Pude relembrar que teve coisas muito semelhantes que aconteceram na minha prática. Às vezes algumas coisas em outras disciplinas também que a gente acabava levando por esse processo, como por exemplo aquela ideia de que o professor dá boa nota para todo mundo, né? Teve algumas disciplinas que eu tive esse professor, não especificamente na educação física, na verdade na educação física também, mas eu sempre gostei, né? Mas tinha muitos alunos que levavam nessa, já que eu vou tirar uma boa nota, eu não preciso fazer nada, eu vou fazer outra coisa da minha vida que eu gosto, né? Entre outras várias falas suas aí, que de fato eu consegui me enxergar, tanto na minha prática, muitas vezes com os alunos, de relatos com os alunos, né? Eu também, como o Wagner comentou, essa questão das memórias, né? Que é bem interessante, né? Principalmente quando a gente trabalha com ensino médio, né? Eu já tive esse prazer de dar aula para o ensino médio também, e depois você ouvir alguns relatos deles, né? Eu acho que nos melhores relatos que eu posso lembrar aqui nesse momento foram de alguns alunos falando que, minha aula de educação física a vida inteira sempre foi 4 esportes, né? Eu jogava futebol, fazia alguma coisa, e com você eu aprendi o que era de fato uma aula de educação física. E hoje eu chego a cogitar a ideia de fazer o curso de educação física, ou alguns alunos que foram para a área da saúde falaram, olha, suas aulas fizeram aí uma grande diferença para eu poder escolher isso, e sem dúvida esses são alguns dos legados que a gente leva. E o próprio aluno, né, nos gestos motores, muitas coisas na forma com que ele lida com a vida, né, que a educação física ela vai impactar
e que muitas vezes os profissionais da nossa área não têm essa ideia, né, da dimensão que a gente faz, né, do impacto que a gente causa na vida das pessoas, não só em níveis de atividade física, mas nas interações, né, dessa pessoa com o dia a dia, com outras pessoas, a forma com que ela lida as frustrações do trabalho, né, os desafios de interagir com outras pessoas, né? Então, eu acho que tudo isso é um grande legado que a nossa área consegue deixar através da educação física escolar. Tem uma fala aqui, uma pergunta do professor João Pedro Gomes. Ele fala assim: boa tarde, meu nome é João Pedro, sou professor de educação física da rede do SESI de Boituva. No início, foram citadas as práticas corporais como manifestações da cultura corporal de movimento e a atividade física. Penso que haja uma diferenciação entre essas duas visões. Gostaria de saber como o professor Diogo relaciona essas perspectivas na sua prática no Instituto Federal com o ensino médio. Muito obrigado. Boa pergunta, João, né? Isso. João. Então, é como eu citei mesmo. Você, dependendo da área do conhecimento, você vai dar nomes diferentes para as mesmas características. Então, por exemplo, quando você pega estudos na área de educação física escolar, você vai ver comumente citar manifestações da cultura corporal de movimento ou práticas corporais. Mas aí quando você analisa a área da saúde, e aí é a forma de avaliação, né? Ela se torna atividade física ou atividade motora, porque os pesquisadores estão preocupados então no volume de atividade, na quantidade, né? A atividade física ela foi conceituada por Kaspersen em 1986. Ele cita lá a definição de atividade física como um movimento realizado pelo músculo esquelético, né, por sistema músculo esquelético do humano, que resulta em gasto de energia. Então é um conceito geral, ou seja, tudo que você fizer que resulta em gasto energético voluntariamente, ela é atividade física. Então as práticas corporais elas podem ser consideradas atividades físicas porque elas resultam isso. Mas eu abordo da seguinte forma: a prática corporal, eu faço justamente essa discussão. Elas conseguem definir, né, cada atividade ou cada conjunto de atividades, mas que essas atividades elas podem ser consideradas atividades físicas, porque do ponto de vista conceitual, todas elas resultam em gasto energético. Tá? Basicamente é um problema mais conceitual que eu vejo quando você lê estudos de diferentes áreas, né? Porque na educação escolar, os pesquisadores estão preocupados com a prática corporal, o que é a ginástica, qual tipo de ginástica, o esporte, que tipo de esporte. Quando vai para a área de atividade física e saúde, a preocupação não é mais a manifestação, e sim a quantidade, né? O volume, a intensidade. Então, eu abordo dessa forma. Caracterizo a prática corporal nas suas manifestações, procuro proporcionar a maior quantidade possível de repertório, para que o aluno possa optar o que ele vai fazer. Mas deixo claro que, do ponto de vista da saúde, que leva em consideração gasto energético, aquilo tudo pode ser adotado na vida deles como uma atividade física e que trará benefícios para a saúde. E para a saúde mental, social, enfim. Perfeito, professor. Tem uma outra pergunta aqui do Rafael de Oliveira. Ele pergunta como e de que maneiras podem ser aplicadas essas diferentes práticas corporais com tão poucas aulas semanais. Ele também parabeniza pela palestra. O Rafael, agradeço aí a pergunta. Esse também é um dilema da disciplina, né? Fiquei lá em desafios. O objetivo do professor é conseguir propor ou fazer com que o aluno vivencie a maior quantidade, possibilidade de movimentos possíveis durante as aulas, tá? Não acredito que você consiga aplicar todas as manifestações, todos os esportes, por exemplo, para os alunos. No máximo que ele vai conseguir fazer é conhecer superficialmente algumas modalidades, tá? E aí, e priorizar modalidades do ponto de vista prático, né? Que você consiga realizar dentro do ambiente escolar com modificações. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, um esporte radical de rafting. O aluno pode conhecer, pode entender como funciona,
mas você só vai conseguir fazer isso, talvez do ponto de vista fiel, né, ao que é o esporte, numa corredeira, né? Você pode até conseguir fazer alguma adaptação, mas assim, então acho que é um desafio e principalmente para professores que têm uma quantidade cada vez menor de carga horária. Então você precisa tomar algumas decisões e identificar conteúdos que são mais urgentes ou mais que você considera prioritários para a formação daquele aluno, com base na avaliação diagnóstica que você faz. Perfeito. Tem algumas pessoas aqui elogiando a palestra, na verdade, várias pessoas elogiando Obrigado. a fala. Entre eles também tem um relato aqui do Bruno Aparecido, né, que ele fala que ele não teve boas experiências com a educação física no ensino fundamental e no ensino médio. Felizmente, esse é um grande relato de muitas pessoas aí. Ele continua aqui que, no entanto, ele nem se via nessa área. Foi depois de adulto, com experiências em outras atividades, né, como a prática ali na academia, que ele teve interesse e ele está feliz hoje com o curso. Pois se dependesse do ensino na época, o professor só sabia levar os alunos na quadra e deixava eles livres com a bola de futebol. Ele falou que se viu nos relatos de hoje, pois essa memória que ficou, e também parabeniza o senhor aí pela palestra. É Bruno? Bruno, isso. Pô, legal. O Bruno, esse é um aspecto importante. Por exemplo, ele escolheu uma prática corporal para ele fazer depois de formado, né, seguindo na academia. E talvez só ali ele fosse conhecer, né? Então ele conseguiu fazer porque ele conheceu, vivenciou, experienciou. Então isso que o professor, acho que no ensino médio, ele tem que ter em mente, né? Porque quanto maior o número de experiências positivas que o aluno consiga ter no ambiente escolar, maior a chance de ele escolher alguma coisa que ele gosta, né? Então, que bom, Bruno, que você conheceu algo que te tenha trazido benefícios e ingressou na carreira de educação física. Sem dúvidas, né? Esse foi um bom relato de alguém que conseguiu ser salvo aí depois da educação física escolar. Pois é. Não usufruiu do máximo que poderia da educação física escolar, mas ainda teve uma oportunidade. Tem uma outra pergunta aqui do Giovanni. Ele fala o seguinte: gostaria de agradecer a palestra, né, em primeiro lugar, e gostaria de saber quais os principais desafios para um professor recém-formado se tratando do ensino médio e como lidar com esses desafios. Olha, o ensino médio, acho que toda etapa de ensino, todo ciclo, toda série, ela tem desafios, tá? Hoje eu tratei especificamente do ensino médio porque é onde eu tenho atuado, mas o ensino infantil tem grandes desafios. O ensino fundamental 1, 2, a criança em desenvolvimento ela vai passando por etapas e aí cada uma delas era desafiadora. Agora, o ensino médio ele apresenta algumas peculiaridades que eu citei ali, né? Por exemplo, o adolescente ele tem muito problema com relação à imagem corporal. E geralmente o adolescente, quando ele entra no ensino médio, ele não é a mesma escola geralmente que ele está participando, que ele estava matriculado anteriormente, ou seja, ele está com uma turma nova, num ambiente novo, com um professor novo, ou seja, tudo isso leva o aluno muitas vezes a se retrair, principalmente aqueles alunos que não estão habituados com a prática corporal, porque a educação física, essa questão da participação, eu citei que a gente tem falado sobre educação física, mas isso acontece em toda disciplina. Numa aula de matemática, não tem 100% da aula participando. Só que, diferentemente da educação física, o aluno está sentado na carteira. Então, ele está sentado olhando para a lousa, ou mesmo que não esteja olhando para a lousa, ele está ali e ninguém está vendo ele, praticamente. Ele está ali. Agora, em educação física, ocorre a exposição do aluno. Ou seja, você está lá se movimentando, todo mundo está te vendo. Então, isso faz com que alunos com uma imagem corporal talvez distorcida, ou alunos que tenham receio, aqueles medos de machucar, medo de não desempenhar bem as atividades, isso ele acaba retraindo. Mas acho que esse é um grande desafio, sim, eu percebo. Um outro desafio que o Giovanni, é isso? Giovanni? Isso, Giovanni. Que você vai encontrar é a heterogeneidade de preferências, né? Todos nós temos preferências por modalidades, por práticas corporais, né? Se a gente fazer uma enquete aqui, tem gente que vai gostar de esporte, dentro do esporte tem uma preferência, tem gente que vai preferir ginástica, tem gente que vai preferir para academia fazer exercício resistido,
tem gente que prefere só caminhar. Então, assim, ó, dentro de uma sala de 40 alunos, é muito difícil você conseguir atingir a preferência de todos os seus alunos e a motivação máxima de todos os seus alunos num conteúdo específico, né? Então, esse eu também acredito que seja um outro desafio. Acho que além dos que eu já citei na apresentação, né? Perfeito, professor. Concordo também com essa sua visão aí, e tudo que foi exposto, né? Eu acho que um dos grandes maus que muitas vezes a gente tem quando a gente envelhece é esquecer os anseios, as necessidades que a gente tinha quando a gente era mais jovem, né? Que nesse momento da vida talvez não pareça como um problema, mas quando a gente estava passando por essa situação era, né? Então entender as dimensões daquela população que você está trabalhando é fundamental para você conseguir atingi-los aí com sucesso. Tem aqui uma consideração do Daniel também, na verdade uma questão dele aqui. Então, primeiramente, ele gostaria de parabenizar também pela palestra, né? E ele pergunta, qual o esporte que você conseguiu introduzir com sucesso no ambiente escolar e que não faça parte daquele quarteto, né, clássico do futebol, handebol, basquete ou vôlei? Muito bem. Daniel, né? Obrigado, Daniel, aí, pela atenção na palestra, pela paciência. Olha, esse é um aspecto que eu mudei a minha visão muitas vezes não, mudei há muito tempo com relação à educação física no ensino médio. Muitas vezes, quando eu comecei a atuar, eu pensei assim, olha, vou começar com as modalidades que os alunos já têm algum conhecimento, porque isso vai fazer com que eles se aproximem da disciplina e busquem, né, ter uma autonomia maior, assim, tá. E hoje eu percebo que isso está totalmente ao contrário, né? Porque assim, eles já estão cansados dessas modalidades que eles já conhecem. No ensino médio é muito importante, por isso que eu falo, a avaliação diagnóstica é importante. Os alunos passaram por escolas diferentes, regiões diferentes, realidades diferentes. É importante você partir do repertório do aluno. Bom, eu tenho tido boas respostas dos alunos, inclusive com relação à participação em esportes, por exemplo, futebol americano, adaptado, o badminton eles gostam, peteca, a peteca oficial, né, que é considerado um esporte. Tap-handball é um esporte brasileiro, criado recentemente, que ele é como se fosse futsal, né, na quadra de futsal, só que você só utiliza a mão com bola de qualquer bola que quique, uma bola de iniciação, por exemplo. Você não pode segurar a bola, você tem que quicando ela, por isso chama tap-handball. Os esportes de aventura, né, quando eu fui falar as primeiras vezes que eu falei sobre esporte, eu falei, nossa, vai fugir da realidade do aluno, ele não vai gostar. Qualquer atividade prática que você faz com esporte de aventura, os alunos gostam, né? Então, por exemplo, eu citei lá onde eu trabalho, eu tenho ainda lá a especificidade que ele é num lugar alto, tem barranco, tem árvore. O parkour você faz em bancos, faz em muro. Lá próximo tem também aqueles aparelhos de musculação de ginástica ao ar livre, com barras, né, que dá para fazer algumas coisas. Então, hoje eu parto do pressuposto que esse quarteto aí, eles já... É óbvio que quando eles falam que já fizeram basquete, futsal, na mente deles, eles já fizeram, mas muitas vezes eles só jogaram. Então, assim, não quer dizer que quando eles falam, eu já estudamos futsal, que ele conhece a dinâmica de jogo, que ele conhece o sistema de marcação, que ele consegue resolver problema de inferioridade numérica, de superioridade numérica. Não é isso que ele está dizendo. Ele vai dizer assim, já fizemos, já jogamos, hein? Estamos jogando, entendeu? Então, por isso que também, né, não é assim, se trabalhar esse quarteto aí, não quer dizer que não pode, né? Pode, e deve, né? Acho que tem muita coisa para ser trabalhada. Mas fugir dessa lógica joga aí, né? Tô vendo aqui, joga e tem que construir, tem que criar. O aluno tem que aprender, ele tem que ver significado naquilo. Perfeito, professor. Concordo também com essa visão, principalmente com essa questão de muitas vezes apresentar esportes que não são tão comuns, né? E você acaba nivelando a turma ali, né? Eles não têm grandes habilidades, não têm grandes vivências, então fica mais fácil de você aproximar eles, de ter uma prática mais interessante. Muitas vezes, quando você vai para esses 4 esportes, você tem aquele que tem mais habilidade e isso acaba segregando ao invés de incluir eles ali, né? Posso complementar, Fabrício? Sem dúvidas. Perfeita a sua fala. Eu esqueci de falar. Perfeita. Uma vez uma aluna falou assim para mim, quem estava jogando badminton. Olha, legal o badminton, né? Pô, legal, né?
E você sabe por que é legal? Porque todo mundo joga igual, né? É igual você falou, o cara que joga futsal, ele joga futsal a vida inteira, ele chega lá no ensino médio já disputando jogos regionais, muitas vezes, né? Ligas aí. Agora, o badminton, ele também nunca jogou. Não quer dizer que ele vai ser melhor que as outras pessoas. Aí você iguala, né? Você iguala as pessoas e todo. Então, esse novo, trazer o novo para a aula, ainda tem essa característica que você citou, Fabrício. Você consegue nivelar a turma e todo mundo vai aprendendo junto. Muito bem, legal. Perfeito. Tem uma fala da Marcela aqui também. Assim como o Bruno, também não tive boas experiências com a educação física escolar no ensino fundamental e médio, e me identifiquei com alguns exemplos das más recordações citadas. Mas é muito bom estarmos aqui estudando e repensando aquelas práticas. E ela também parabeniza pela palestra. Quem que é? Marcela. Marcela, legal, obrigado pelo comentário. E esse é um negócio que é algo que eu reforço, né? Assim, tanto do ponto de vista da gente consumir esse material publicado já com relação a memórias, quanto a produzir, né? Então, os alunos aí que vão fazer TCCs futuramente, no Brasil ainda tem pouco. Os estudos que tem são memórias, por exemplo, dos alunos do ensino médio, falando lá do fundamental. Mas esse enfoque que eu trouxe, que um estudo é da Espanha e o outro é da... Não lembro qualquer outro país, mas eu acho que é dos Estados Unidos. Mas não era nenhum do Brasil, né? Isso é muito importante para a reflexão da nossa prática docente. É muito importante. Então, eu encorajo os alunos que estão futuramente vão realizar TCCs, esse é um tema que pode contribuir bastante com a educação física. Perfeito. Se o Wagner me permite, aqui a gente está avançando um pouco a hora, mas gostaria de fazer uma pergunta também. Como é que você enxerga o prognóstico aí dessa área da educação física escolar, dos profissionais, agora que a gente tem a BNCC, né, que ela vem como sendo uma normativa, né, para tentar aí, de fato, corrigir alguns equívocos que vinham acontecendo em diversas áreas e na área da educação física também? Então, a BNCC não me debrucei inteiramente em cima dela ainda, tenho acompanhando algumas discussões. Ela é algo necessário, né? Uma vez que você traz um currículo nacional, obviamente abrindo espaço para as características regionais, mas você consegue ainda ter uma universalização, né, no país. Mas ainda eu vejo que a BNCC, algumas competências que ela traz, uma vez que a educação física ela é enquadrada dentro da área de linguagens, ela muitas vezes fica muito abstrato para o professor, né? Eu já vi algumas apresentações, o professor Mauro Betti tem discutido muito isso, que ela precisa ser estudada, né? Ela ainda está um pouquinho longe, talvez, da realidade escolar do professor. Inclusive, né, há uma grande discussão, provavelmente não, comumente a discussão, por exemplo, do encaixe da educação física dentro da área de linguagens, né? Tem algumas pessoas que ainda veem ela muito distante, entende-se porque ela está dentro da área de linguagem, claro. O movimento corporal pode ser utilizado como signo e tal, mas quando você compara a educação física lá com a língua portuguesa, com as línguas estrangeiras, ela destoa demais, né? Então, esse ainda é um problema talvez mal resolvido, e isso faz com que lá na BNCC seja um pouco difícil, né, de compreender algumas das competências para a educação física mesmo. Perfeito, professor. Temos aqui uma última fala da Gabi, que eu acho que vai ser bem interessante, né? Um relato diferente dos apresentados anteriormente. Ela fala: diferente dos relatos, eu escolhi a educação física por conta de boas memórias que eu tive com professores do fundamental, já que no ensino médio eu não tive aulas de educação física por estudar à noite e sentia muita falta das aulas. Qual que é o nome, Gabi? Gabriele. Gabriele. Ô, Gabriele, salvou, hein? Salvou os professores de educação física. Que bom, né? Eu também tenho, eu não tive, assim, no fundamental eu tive boas experiências com professor de educação física, né? Pelo menos o que eu me recordo, né? No médio nem tanto. Mas acho que a Gabriela, tadinha, ela perdeu a oportunidade aí por ter estudado à noite. É outro aspecto importante a ser considerado, porque o estudante no noturno ele não tem assegurado a participação nas aulas de educação física, né?
Então, que bom que ela tem boas memórias, mas ela também deixou de participar de grande parte das atividades. Mas que bom que agora ela está seguindo na área e conseguiu aí tirar o tempo perdido, talvez. Perfeito. A Ariadne também tem a mesma opinião aqui, né? Pode dizer que meus professores do ensino fundamental e médio foram essenciais para eu seguir essa área, né? Eu também, diferindo um pouco aí dos relatos, né? Eu tive boas experiências no ensino médio, que também me reafirmaram a certeza de que era essa área que eu gostaria de seguir. Então, a gente tem aí mostrando também, né, a importância do professor aí, do profissional da educação física nesse processo. Vou complementar, Fabrício, interessante assim, e lá nas memórias, quando a gente falou das memórias, né, algumas chocam um pouco, mas você percebe que no primeiro estudo que eu mostrei, existem as memórias boas e ruins, né? Então tem uma parcela dos estudantes que trazem boas memórias e que isso também determinou a participação futura nele nas atividades motoras, né? Então, eu trouxe esse conteúdo não para, né, apenas falar do ruim, não, tem boas memórias, sim, mas a reflexão era mais assim para a gente afirmar a importância do docente da disciplina, não só no momento em que o aluno está dentro da escola, isso vai para grande parte da vida dele. E eu esqueci de falar durante a apresentação, eu vou enviar, tá, a apresentação para você, Fabrício Wagner, para que os alunos possam, tem todo o referencial lá, muitos dos artigos são abertos, para eles darem uma olhada nos materiais. Perfeito, professor. Agradecemos aí o envio. Wagner? Opa, vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma correção, que eu levei uma chamada de atenção aqui, mas a pessoa que me chamou a atenção ela não tem muita característica de chamar atenção, tá? Ela é bem tranquila, assim, ela nem chama atenção, né? Mas eu falei aqui que o professor Diogo, ele concluiu a licenciatura dele, né? Acho que na Unesp Boituva, acho que eu troquei aqui os papéis, mas na verdade o professor Diogo... Botucatu, perdão. Eu deixei, só esquenta a cabeça. Então, o professor Diogo, ele concluiu a licenciatura na Unesp em Bauru e é professor do Instituto Federal de São Paulo, do campus Boituva. Porque a pessoa que me chamou a atenção, ela nem tem essa característica de chamar muita atenção, né? Eu até estranhei, né? Mas tranquilamente. As brincadeiras à parte, desculpa. Aqui não é a nossa falha, porque a falha foi minha, né? Então, desculpa a minha falha aí de estar fazendo essa correção. Né? É igual quando chama de Diogo, é Diego. Eu nem corrijo mais, pode chamar, eu atendo. Legal. Bom, eu estava ouvindo aqui as mensagens, né, as intervenções muito ricas, por sinal, eu acho que contribuíram ainda mais com a fala do Diogo, né, que veio nesse sentido aí de estar colocando para a gente várias situações importantes. Eu estava pensando aqui, sabe, Diogo, sobre tudo isso que você falou e depois até pelas intervenções das perguntas, o quanto a área da licenciatura é rica, abrangente, né, e extremamente importante na educação física. E a gente, às vezes, a gente não consegue enxergar isso. Quando eu estou falando a gente, eu estou falando num contexto generalizado, né? Não para o Fabrício, você, eu, ou até os outros professores que aqui estão nos dando a honra de estar presente aqui, já estão trabalhando na área escolar, né? Mas eu acho muito interessante os estudantes que aqui estão, no processo de formação, visualizarem essa situação da licenciatura dentro da educação física, né? A gente tem essa dicotomia aí do bacharel e da licenciatura, né? Em especial na Uniso, nós temos agora uma condição que está dentro dos parâmetros legais das diretrizes curriculares do ensino superior de educação física. Então, a partir de 2020, a gente não tem mais a opção do estudante escolher ou bacharel ou licenciatura, ele está entrando no curso de educação física e aí na metade do curso ele vai fazer a opção dele. Que eu, particularmente, eu acredito que isso é muito positivo, né? Até porque eu vejo hoje a necessidade mesmo de ter essas duas áreas caminhando em estradas diferentes, em situações diferentes, né? E cada vez mais que a gente consegue mostrar isso para as pessoas que estão na educação física, que há uma diferença significativa de trabalhar na licenciatura e no bacharel, eu acho que você também tem essa situação em mente,
Porque se pegar pelo seu currículo, né, você fez a licenciatura, depois você foi fazer uma especialização de futebol numa universidade extremamente renomada na área de futebol, que é a Universidade Federal de Viçosa. Ele tem até uma revista lá de impacto, né, de produção acadêmica de futebol. E depois você foi fazer a fisiologia do exercício, foi estudar a fisiologia do exercício, e depois você foi para a área escolar, né, onde você entrou no Instituto Federal. Então, acho que você consegue ver bem essa distinção também, né? E eu acho que isso é muito importante. Por isso que a gente sempre pensou na montagem do evento em ter uma abordagem aqui sobre a educação física escolar. E você, Diogo, você complementou de maneira muito magistral, tá? A situação nossa aqui dentro do âmbito escolar. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, Wagner, pelas palavras. E eu acho que assim, a questão do... Parece que há na educação física muitas vezes uma rivalidade, né? O bacharelado, a licenciatura, são cursos diferentes, estudam coisas diferentes, uma está ligada às ciências humanas, outra está ligada às ciências biológicas, não se conversa, não se pode conversar. Então, isso causa danos basicamente para a educação física, né? Então, acho que há esses conteúdos que muitas vezes estão ligados mais ao bacharelado, a parte fisiológica, biomecânica, né? E não dissocia da educação física escolar, né? A educação física escolar, ela trata do corpo em movimento e todo esse conteúdo também podem ser aplicados. E esse aluno que está dentro da escola e por meio de uma boa educação física escolar, amanhã esse aluno ele vai estar na mão do bacharelado ali na frente, que você vai atuar, né? Você está aumentando aí a quantidade de pessoas que podem praticar. Então, está na hora da licenciatura e do bacharelado andar de mãos dadas, né? E não em pé de guerra, como acontece, acho que desde que eu sou aluno, né? Isso eu vi, todas as universidades que eu passei, eu presenciei isso, né? Essa rincha entre áreas e briga por territórios, então a educação física precisa amadurecer, né? Acho que amadureceu bastante já, mas eu acho que a gente precisa essa reestruturação que você citou, Wagner, é um ponto muito importante, né? De você unificar currículo e depois o aluno opta para onde ele vai. Porque você tem um currículo que ele é geral, né? Generalista, o pré-requisito do professor, e depois o aluno pode seguir áreas mais específicas, mas aí ele consegue enxergar a educação física como um todo, né? Como uma coisa só. Então, eu senti falta na minha formação de graduação essa unificação, né? Você consegue ter uma ampla gama de docentes trabalhando e depois uma opção que você pode fazer mais maduro, mais lá na frente, né? Para depois se tornar professor. Então, acho que é isso. Não, sim, com certeza. Só fazer um comentário que essa situação que foi citada aqui, que eu coloquei essas novas diretrizes aí dos cursos superiores de educação física, isso é a partir de 2021, no final de 2021, isso vai acontecer para todos, né? A gente na Uniso, a gente saiu na frente em circunstância do funcionamento institucional que é a universidade. Então, a gente teve uma colocação pela pró-reitoria de graduação, falou assim, ó, se for para colocar só em final de 2021, já coloca agora, então. E aí a gente já reformulou dentro dessa circunstância. Mas é algo que vai ser definitivo aí e vai ocorrer em todos os cursos superiores de educação física. Eu acho que vai ajudar bastante. Eu acho que dá para quem estiver dentro do curso, né, ele conseguir ter uma melhor ideia, né, um melhor conceito, principalmente do que está abrangendo uma área e o que está abrangendo outra área. Tá? O aluno às vezes escolhe, né, Wagner, antes de conhecer, né? Escolhe, ó. Aí chega lá, nossa, isso aqui, né? Eu mesmo, né? Quando eu cheguei na Unesp, olhei a grade do primeiro semestre e falei, minha mãe, cadê a educação física aqui, né? Por quê? Porque muitas vezes o aluno ele opta sem ter muita ideia. Então, acho que essa unificação acaba ajudando bastante o aluno. Exatamente. Bom, o Fabrício já colocou aí o link para a solicitação do certificado, né? Isso é muito importante, só reforçando a todos os presentes aí que acessem esse link e preenche lá os seus dados corretamente. A gente pede a gentileza de ter essa atenção, tá? Com relação ao nome e o e-mail, para que a gente possa emitir o certificado corretamente e enviá-lo também para você e você receber o referido documento.
Agradecemos muito a presença de todos, nós estamos tendo excelente participação, estamos muito contentes sobre essa condição da participação das pessoas. Quero agradecer mais uma vez publicamente aqui o Diogo. Depois nós vamos encaminhar seu certificado, Diogo, uma singela homenagem a você, tá bom? Por essa sua participação. E dizer que amanhã ainda a gente tem mais um dia de evento. Nós temos mais uma palestra amanhã. E vocês estão percebendo, quem estava ontem e quem está hoje, a gente está alternando os horários porque a gente se adequa dentro da disponibilidade dos palestrantes, tá? Então amanhã a nossa palestra ela vai acontecer às 17 horas, tá? E vai ser o professor Thiago Volpe, que ele vai falar aí sobre uma abordagem de hipertrofia, mitos e verdades, tá ok? Ele vai estar falando amanhã às 17 horas. Mas quem está já inscrito receberá o link, como o Fabrício está mandando, né? O link antecipadamente para todos, para você acessar a nossa plataforma. E a gente tem essa palestra amanhã às 17 horas e nós vamos ter essa duração como o Diogo hoje levou muito bem a palestra, né? Nós tivemos aí um tempo muito adequado de fala do Diogo. O Diogo foi muito competente nessa questão também, né? Então são 4h35 agora, a gente está chegando ao final do evento, que nós acreditamos que é um horário muito bom, até porque tem alguns alunos que vão entrar em aula, né? Depois ainda, às 19 horas, entrar em aula remotamente, né? Porque fisicamente é impossível, mas ainda tem as aulas e a gente está controlando essa questão do tempo aí. Diogo, muito obrigado, tá? Agradeço muito a sua participação, agradeço muito a sua fala. Eu tenho certeza que contribuiu muito aqui conosco, tá certo? Foi muito legal mesmo. E eu estou sendo muito sincero, tá? Não tô fazendo nada de maneira assim falsa. Foi sensacional a sua fala. Você está de parabéns, viu? Está de parabéns mesmo, tá? Extremamente. Eu estou muito satisfeito. Particularmente, estou muito satisfeito. Muito obrigado mesmo, tá? E eu assisti inteiro, tá? Eu estou aqui mexendo nas coisas aqui, mas eu assisti inteiro a sua fala, tá bom? Fabrício, quer falar alguma coisa? Pessoal, um último recado também com relação ao link de amanhã. Verifiquem algumas vezes, principalmente por estar enviando e-mails de uma maneira repetitiva, que não é costumeiro, né, para um grande número de pessoas, pode ser que esse e-mail ele seja visto como um spam, vá para a caixa de spam, vá direto para a lixeira. Então, caso você não receba, se até amanhã, meio-dia, não tiver nenhum link, nenhum e-mail, né, dê uma olhada lá no spam, dê uma olhada na lixeira, daí qualquer coisa você me encaminha uma mensagem que eu lhe encaminho o link da palestra do dia de amanhã, ok? Tá, só mais 2 detalhes aí importantes, né? Nós gravamos, né? O Fabrício acionou aqui a gravação aqui da palestra, né? Nós vamos encaminhar o link para você ter o vídeo depois da palestra aqui. E ontem nós não conseguimos, mas hoje nós transmitimos ao vivo a palestra no Facebook da Uniso, tá? ED Física Uniso, é a nossa página no Facebook. Então nós transmitimos ao vivo, possivelmente também amanhã a gente vai transmitir ao vivo a palestra, tá bom? Só ontem mesmo que infelizmente a gente não conseguiu fazer essa transmissão, tá certo? Diogo, se quiser fazer as considerações finais, fique à vontade, tá? Eu agradeço a oportunidade, a Uniso ter proporcionado para conversar um pouco, né, com todos vocês, com os alunos. Espero ter contribuído com a formação, que eu acho que o objetivo maior é esse mesmo, né? Contribuir com a formação do futuro professor que estará amanhã frente às escolas e coordenando, ministrando aulas. Então, basicamente isso. Muito obrigado pela atenção de todos os participantes até agora. E é só isso. Agradeço. Fabrício, não vai falar da foto, Fabrício? Estava esquecendo. Perfeito, eu tinha esquecido disso. Pessoal, gostaria de pedir por gentileza para que vocês habilitem a câmera de quem for possível para a gente fazer uma última fotinha aqui com a carinha de todo mundo para a gente registrar o nosso evento. Vou até parar de filmar aqui, de